2,7% das famílias brasileiras ganham 1/5 de toda a renda. Olá pessoas, eu sou o Thiago Sigel, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desigualdade social, tema que marca a vida dos brasileiros e marca a história dos nossos países. O IBGE, em dados bem recentes, mostrou para nós que a renda média do Brasil é até bastante alta, uma renda de mais ou menos R$ 5.426,70 por família. Porém, há um grande porém por trás disso. Cerca de 2,7% das famílias brasileiras levam 1/5 de tudo aquilo que é produzido no Brasil. Os dados são de fato assustadores. A gente sempre soube que o Brasil é um dos países com maior desigualdade no mundo. Inclusive, o grande livro do Piketty, O Capital no Século XX, trouxe dados sobre a desigualdade e o próprio Piketty fala que os dados sobre a desigualdade no Brasil são os mais alarmantes e também os mais difíceis de você encontrar, visto que as pessoas que estão no topo da pirâmide social querem que as pessoas que estão na parte de baixo não saibam do tamanho que é a nossa desigualdade. Mas no final das contas, não temos mais como fugir disso. Vamos ver um pouquinho do que a matéria do IBGE nos diz. Mais ou menos assim, acompanha aí. Uma minoria de 2,7% de famílias brasileiras detém nada menos do que 1/5 de toda a massa de renda gerada no Brasil, segundo dados da Pesquisa de Orçamento Familiar de 2017 e 2018, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cerca de 44,8 milhões de pessoas, distribuídas em 16,5 milhões de famílias, vivem com até R$ 1.908, sendo que boa parte desse dinheiro ainda vem de origem de ajudas sociais, de programas sociais, de programas de transferência de renda. Então, para além da questão do desemprego que marca o Brasil, a baixa renda da maioria das famílias está no cerne do nosso problema social e também do nosso problema econômico, visto que essa ampla maioria de famílias aqui são afastadas da possibilidade de consumo. Se essas famílias não consomem, a indústria não produz. Se a indústria não produz, o desemprego continua crescendo. Mas não é só isso. Sabem de uma coisa? Se vocês ganham mais do que R$ 5.200 por mês, você pode se considerar parte da elite. Parte dos 10% dos brasileiros mais ricos. Olha que legal, esse é um vídeo que a gente pode fazer justamente para se sentir um pouquinho melhor do que os outros. Porque eu ganho mais do que R$ 5.000 por mês, então eu sou dos 10% mais ricos do Brasil. E você sabe o que isso significa? Absolutamente nada. Porque a desigualdade é tão absurda que você está entre os 10% mais ricos do Brasil, significa que você ainda está ano-luz desses 2,7% das famílias brasileiras. Você está entre os 10% mais ricos, com uma renda de R$ 5.000 por mês, significa tão somente que você pode dirigir um carro popular parcelado em 36 vezes, ter uma casa com a ajuda da Caixa Econômica, do Minha Casa e Minha Vida, parcelada em 200 vezes, viajar de avião talvez 1 ou 2 vezes por ano e passar uma semana na praia. Isso significa estar entre os 10% mais ricos. E a distância desses 10% mais ricos para aquele topinho lá da pirâmide, amigos, é simplesmente gigantesca. Ela é tão gigantesca que grande parte da população brasileira simplesmente não tem noção da nossa desigualdade. É como se a desigualdade no Brasil fosse um limbo. As pessoas sabem que existem, mas simplesmente não conseguem entender, porque a distância é tão grande que parece que nos falta elementos cognitivos para perceber isso. Mas quer uma curiosidade? Vocês sabem quem são essas famílias? Eu vou dividir com vocês. Dados trazidos pelo professor Landislau Doubor, da USP, de 2014, listam as famílias mais ricas do Brasil. Esses dados são da Forbes. Primeira família, família Marinho, com patrimônio estipulado entre 28,9 bilhões de dólares. Depois, a família Safra, do Banco Safra, 20,1 bilhões de dólares. Depois, a família Moraes, do Grupo Votorantim, 15,4 bilhões. Depois, a família Moreira Salles, Unibanco, 12,4 bilhões. Depois, algumas construtoras entravam na lista, Camargo Correia, mas talvez não esteja mais,
com 8 bilhões. Depois vem a Vilela Holding Itaúsa, 5 bilhões. Depois o banco, a Mag Soja, 4,9 bilhões. Depois a família Aguiar do Banco Bradesco, 4,5 bilhões. Depois a JBS, com 4,3 bilhões, a família Batista, do Wesley Batista, lembra daquela gravação? Tem que manter isso aí. Depois a família Odebrecht, que talvez não esteja mais nessa lista, afinal de contas ela é de 2014. O que é bem interessante, que nessa lista com as 15 maiores fortunas, das 15 maiores, mais ricas famílias brasileiras, nós encontramos de volta a família Setúbal, Itaú, o grupo Suzano. Há muito mais bancos aqui do que indústrias, por exemplo. Por que os banqueiros são os mais ricos do Brasil? Isso mostra pra gente o modelo do nosso capitalismo, que alguns tolos por aí, alguns tontos podem chamar de socialismo, que o Brasil caminhava para o socialismo. Nada mais estúpido que se dizer. O Brasil tem sim um dos capitalismos mais selvagens. Um capitalismo que não beneficia quem produz e quem trabalha, mas beneficia justamente quem especula, quem empresta, quem vive de renda. Não é à toa que basicamente as famílias dos banqueiros dominam a lista das famílias mais ricas do Brasil e estão, é claro, naqueles 2,7% das famílias. Enquanto você que está entre os 10% mais rico pode ficar feliz só para amaciar o seu ego, porque isso não significa absolutamente nada. Porque estar entre os 10% mais ricos ou lá atrás dos 90%, as diferenças são mínimas. Pois bem, se você gostou desse vídeo, acha que a desigualdade é um baita de um problema no nosso país, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, é claro, compartilhe esse vídeo. No mais, forte abraço a todos e valeu!